Com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a diplomacia brasileira mais uma vez voltou aos holofotes do público. Mas, de maneira geral, como tem sido o desempenho e as mensagens que o governo brasileiro tem levado ao mundo? E como isso afeta também o público interno ao país? A gente também vai falar no 3 sobre os 3 desta semana sobre um cenário crítico para os prefeitos. Muitos já declararam abertamente que haverá dificuldades econômicas já no início de 2024. Alguns já falam até em problemas para pagar o 13º. A gente vai analisar esses e outros assuntos a partir de agora, nessa edição do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast semanal que toda vez trata sobre 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, sempre mostrando um pouco das interfaces em que os problemas e as soluções criadas a partir da política podem acontecer aqui no país. Está comigo mais uma vez nesta semana, nossa editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo ótimo. É um prazer estar aqui de novo. Prazer tê-la conosco, como sempre. Francine Ferreira, diretamente de Brasília, ela que na semana passada, Marina, não estava por aqui, né? Acho que conseguiu emendar juntamente com o Congresso Nacional ali uns bons dias de folga, mas que bom que está de volta. Tudo bem, Fran? Oi, tudo bem, Ibrahim? Tudo bem, Marina? Olha, isso tudo já tinha sido acordado antes, viu? Com a mesa diretora. Então, por favor. A mesa diretora deste programa, né? Só pra gente deixar claro. Você tinha sido comunicada, Marina Schettini? Eu não Ai, sabia. meu Deus. Eu tô tentando, entendeu? Fazer Sim, uma aliança com a Fran lá em Brasília. Você tá me complicando aqui não, com imagina, essa não, pergunta. Não é a minha intenção fazer isso. Imagina, criar uma cisão entre Brasília e Minas Gerais para que eu colha algum benefício com a Marina Schettini aqui. Eu jamais faria. Jamais. Se quando ela vier, se ela traz a torta de frango, eu tô tentando negociar com ela. Eu vou levar. A gente está fazendo um presidencialismo de coalizão aqui, mas ainda não funcionou muito bem para o meu lado. Vamos começar aqui a nossa conversa nessa semana, não sem antes chamar primeiro as pessoas que nos acompanham, como semanalmente a gente está aqui trazendo um novo episódio, você que nos escuta no seu tocador de podcast, no seu tocador de música, para você que nos vê no youtube.com/otempo ou então no nosso canal O Tempo, lá em otempo.com.br, conte para os outros, acompanhe as nossas edições, inscreva-se no nosso canal e pode marcar a gente também aí nas redes sociais, você pode nos procurar sempre em @otempo para saber o que será o nosso episódio desta semana. Vou direto para você em Brasília, Fran, porque afinal de contas o nosso assunto vai tratar de diplomacia e é onde tudo acontece. A gente está em meio a um conflito Israel-Hamas, já passamos da casa dos 10 dias de conflito, iniciado em 7 de outubro, para ser mais preciso, com aquele ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, e já tivemos, primeiro, acho que um momento do governo brasileiro se situar e entender como a comunidade internacional estava se posicionando naquele cenário. Depois do governo entender de que maneira ele se posicionaria, se mantendo um pouco dessa ideia de que somos, em alguma medida, um país capaz de mediar negociações ou tentar se apresentar como um ponto de interseção entre posições divergentes. Na sua avaliação, como é que a diplomacia brasileira se colocou até agora e, de alguma maneira, ela foi politicamente polarizada como o país tem vivido nos últimos anos? Pois é, Ibrahim, eu acho que a gente pode olhar esse assunto sob 2 pontos de vista. O Ministério de Relações Exteriores em si, do ponto de vista de diplomacia, e o lado político. Falando do Itamaraty, acredito que o Brasil deu um passo importante no Conselho de Segurança da ONU, porque, coincidentemente, o Brasil está na presidência desse colegiado aí no momento que ocorre essa guerra no Oriente Médio. E a proposta do Brasil somente não foi aceita nesse colegiado porque os Estados Unidos, por ser um membro permanente, ele tem o poder de veto e vetou a proposta. Mas o Brasil conseguiu o apoio de outros 11 países na proposta dele, que focava principalmente na questão de ajuda humanitária, né? Inclusive com o voto da França e também da China, que são membros permanentes. Já Reino Unido e Rússia, que também são membros permanentes, eles se abstiveram aí no meio dessa discussão. Mas isso mostra que
E o Brasil, de certa forma, ele conseguiu avançar nesse sentido. E como o Brasil tem tentado se colocar? Tem tentado se colocar como um país que prega por pacificação, que quer ser um meio termo. Mas um dos pontos que fez com que os Estados Unidos vetasse foi justamente o que a gente vem falando, de que tanto o governo, tanto o próprio presidente Lula, houve uma demora aí para classificar de fato os atos como terroristas e também chamar o Hamas de grupo terrorista, por seguir uma recomendação da ONU, por seguir a cartilha da ONU, que não considera o Hamas como um grupo terrorista. Então isso também dificultou, porque os Estados Unidos deixaram bem claro o seguinte: olha, vocês não foram claros em relação que Israel pode se defender dos ataques. Por isso foi vetado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que o Brasil tem conseguido conversar, assim, com outros países de um modo muito amplo. Os diplomatas brasileiros, eles têm feito um bom trabalho nesse sentido, quando a gente fala de Egito, de Líbano e de vários outros países, justamente para viabilizar esse corredor humanitário. Lembrando que o Brasil resgatou já mais de 1.100 brasileiros e agora entra numa fase que vai poder ajudar outros países, principalmente aqui da América do Sul, como o Paraguai, Uruguai, Argentina. Mas, enfim, esse é um ponto. Mas aí, quando a gente trata do ponto de vista político, se teve total uma banalização, vamos dizer assim, do assunto. Tanto é que no plenário da Câmara, os deputados brigam diariamente, um xingando o outro de terrorista, falando, como é que fala? Lé com cré, né? Como já diria minha avó aí. E quase indo pro embate físico também. A gente teve Carla Zambelli com Lindbergh, teve vários outros. Se a gente for ficar mencionando aqui, a gente vai passar alguns minutos. Porque, assim, não só nas redes sociais, a gente pode citar também o PT Nacional e a própria Embaixada de Israel dizendo um disse isso, outro disse aquilo. E aí a discussão vai se perdendo. Então, quando a gente olha pro lado político, banalizou total, o Twitter tá aí pra mostrar isso. Mas do ponto de vista sério, Itamaraty, diplomatas, o trabalho, na minha avaliação, ele tem sido feito de uma forma positiva. Marina, você está na mesma posição da Fran em relação à maneira como o governo brasileiro tem se portado diante de um conflito que tem nuances muito difíceis de serem lidadas, inclusive no mercado doméstico de opinião, porque envolvem paixões de grupos que estão no Congresso Nacional e que se mobilizam fortemente a partir de bases ou religiosas ou políticas às quais eles estejam ligados. Eu concordo sim, Guilherme, concordo demais. Eu acho que, apesar de não ter tido a proposta aceita, o Brasil tem uma diplomacia aí muito elogiada, não só aqui internacionalmente, conseguiu fazer essa maior operação de repatriação, levou ajuda humanitária, conseguiu se manter neutro ali a diplomacia, né, até para poder se colocar como possível mediador, mas também caiu como uma luva para a polarização aqui, principalmente para a direita. A direita está desde o começo do ano, desde os atos de 8 de janeiro, meio perdida ali, né? Procurando uma pauta que unifique, procurando um assunto que mobilize ali o seu pessoal, os seus apoiadores, o seu eleitorado. E a guerra veio a calhar para eles realmente. Para a esquerda também, né? Para todo mundo que queira polarizar. É um combustível muito fácil, muito raso, muito fácil, que não leva em consideração nenhum espaço para o diálogo e nem compromisso com a verdade. Mas existe essa polarização, a gente vê as redes sociais aí, elas estão a 1000, né? Então mostram isso para a gente. A gente tem ali Israel mais para o lado da direita, Hamas mais ali para o lado da esquerda, cada um tentando ligar o opositor a um desses grupos para mostrar essa ligação deles com eles, e o resultado é o que a gente tem visto aí. Nenhum discurso sério, nenhuma conversa que valha alguma coisa e nenhum resultado prático. Porque a gente já viu até moção, convocação de ministro, mas tudo isso é político, nada disso traz um resultado prático mesmo para o conflito. Isso é importante a gente ver porque toda vez que a gente deixou a ideologia nos guiar aí nessa questão da diplomacia, foi ruim, foi horrível. Quando o presidente Lula, por exemplo, quis tomar as rédeas, a visita do Maduro ao Brasil, as posições do presidente Lula lá no outro conflito na Rússia contra a Ucrânia, foi um desastre. Quando a gente desvincula agora a diplomacia da questão ideológica, funciona muito melhor. Mas também eu preciso fazer um adendo aí, que o presidente Lula, ao contrário do PT e das algumas
alguns caciques aí do PT, ele tem prezado pela neutralidade. Ele tem trabalhado para parar com qualquer coisa mais extremista que venha do PT. Mas também, não só porque ele valoriza tudo isso que a diplomacia valoriza, é importante para ele também não criar conflito com o outro lado. Se ele critica demais Israel, se ele se cola demais no Hamas, ele acaba criando confusão com um grupo que ele precisa, que ele não tem e que ele já está há algum tempo tentando trazer para perto dele. Os evangélicos, até o agro mesmo, por exemplo. Eu acho que tem essa discussão de pano de fundo, Marina, trazida por você, que ela me parece ser um ponto muito importante para a diplomacia brasileira. A gente, inevitavelmente, precisa comparar o que acontece nesse momento diante de dois conflitos de proporções que a gente esperava mundiais no início da guerra de Rússia e Ucrânia e que agora já estão ali, digamos, contabilizados na comunidade internacional. E esse conflito que tem raízes históricas, mas que pela proporção, pela maneira como se deu o ataque do Hamas e como tem sido a resposta de Israel, ganhou uma conotação muito mais ampliada do que se esperava. Mas eu acho que nesses dois casos é difícil para o governo brasileiro conseguir o distanciamento necessário nos primeiros momentos mesmo. Porque, claro, a posição do presidente Lula já tem sido bastante evidente para colher os louros e para ter os ônus. Todas as vezes se colocar como alguém, como uma perspectiva moderadora ou como uma ideia de neutralidade e imparcialidade, atende ao objetivo também, digamos assim, de desideologizar o que foi a diplomacia brasileira sobre os 4 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, bom, comparar o ministro Celso Amorim com o antigo Ernesto Araújo, acho que é aqui absolutamente claro que estamos falando de uma distância de experiência e de perspectiva completamente diferente. O ministro anterior tinha uma perspectiva bélica. Era uma ideia, e por vezes parecia pelo discurso quase messiânica, de tratar a diplomacia como algo que inclusive criava eco para o mercado interno. Era para endossar posições que o presidente da República, então Jair Bolsonaro, tinha a respeito das discussões que por vezes não faziam o menor sentido o Brasil entrar, quer dizer, discutir se o regime da China é comunista, socialista ou se é qualquer coisa dessa natureza, tem um impacto somente negativo sob o ponto de vista das relações entre os países. Pode até ter para o público interno, mas não havia nada do ponto de vista pragmático que levasse o governo a ter uma posição como essa. Então eu acho que a decisão do governo Lula de adotar essa postura que me parece mais moderada, mais calibrada, ela primeiro tem eco e ressonância no que é historicamente a diplomacia brasileira e como ela é vista pelo resto do mundo. Eu acompanho muito o trabalho do jornalista Jamil Chad, que é alguém que há muito tempo cobre diretamente da ONU as posições que são adotadas pelos países nessas discussões, e reiteradas vezes ele está sempre dizendo: o Brasil é sempre visto como esse país que não tem um poder de decisão por não ter a caneta, digamos, à mão, mas que sempre foi percebido pelos seus pares como alguém que chegaria a uma mesa polarizada ou com discussões acaloradas com uma ideia de diminuir a temperatura e de tentar trazer à razão esses países. E acho que o ponto que a Marina tocou, em especial de como o governo lidou de maneira absolutamente errônea, problemática, nas primeiras falas à la Lula e com o modo de pensar Lula, acho que aquilo serviu para, este momento, o governo brasileiro ter se apresentado de uma maneira melhor. E acho que o saldo é completamente positivo para o governo brasileiro e do ponto de vista diplomático. Isso está, me parece, dado como a posição do presidente de conversar com o presidente de Israel, quando aconteceu, ela me pareceu um gesto diplomático absolutamente adequado ao discurso que o país vinha adotando pela sua diplomacia. O inevitável... Diga, Flá. Não, perdão. Era só para fazer um adendo, justamente, como você disse, desse resultado, inclusive o fato do Brasil ter sido apoiado por outros 11 países aí com a proposta no Conselho, isso dá munição para o Brasil conseguir o que já vem pedindo há anos, que é uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, porque hoje o Brasil ele é um membro que faz parte aí dessa rotação, e isso Lula já estava pediu desde o primeiro mandato dele lá em 2018,
2003. Então agora, no momento em que o Brasil consegue ter a proposta ali aprovada pela maioria, mas editada pelos Estados Unidos, isso também fortalece. E só uma coisa também que contribuiu, coincidentemente ou não, o presidente Lula ainda está em recuperação da cirurgia, né? Então, com essa reclusão forçada por uma questão de recuperação, quem está sendo a cara do Brasil em relação a tudo isso é o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e também o Celso Amorim, que é o conselheiro dele para esses casos de diplomacia, enfim. Mas isso também, querendo ou não, contribuiu, porque sai um pouco do rosto ali do presidente falando. Porque, querendo ou não, o Lula e o governo demoraram para também ter uma posição mais firme em relação ao grupo extremista Hamas, em função dos ataques que fizeram, que iniciaram, de certa forma, esse conflito mais forte que a gente teve a partir do dia 7 de setembro. Então, só esse parênteses justamente para falar da munição que o Brasil ganha para pedir essa cadeira permanente e um papel, de fato, mais decisivo na ONU, para não ficar só como o país que só coloca panos quentes na situação. E concordo com você em especial sobre a ausência de, digamos, o energético principal do presidente Lula, que é o contato com pessoas, que é o palanque, que é a possibilidade de improvisar. Esse combustível que o presidente Lula tem, e acho que entre os mais recentes presidentes brasileiros é aquele que domina esse espaço com a maior destreza, isso acho que serviu para o governo brasileiro ser capaz de calibrar melhor e reter os arroubos que poderiam sair de um presidente que, em contato com a militância do partido ou em contato com um determinado eleitorado, podia se arvorar para a ideia de, opa, no meio do discurso aqui, quer saber? Eu vou soltar uma aqui para dar uma porrada aqui ou uma porrada ali, ou para mostrar certo apreço por determinada causa, quando é de tudo que a diplomacia não precisa, pelo menos adotando a perspectiva brasileira de que quer ser um parceiro do mundo no meio do caminho. Mas é curioso como, do ponto de vista político interno, tanto a posição do presidente Lula nesse momento, quanto era a posição do governo Bolsonaro do ponto de vista diplomático, atende aos seus públicos internos, né? Porque você olha para o público lulista e petista, ou para aqueles que estão ali ainda na defesa do governo, e dizem o seguinte: nossa, que bom ter um presidente que agora mantém relações com os países assim. Mas ao mesmo tempo você ouvia da militância pró-presidente Bolsonaro à época, que era que bom ter um presidente que faz um enfrentamento assim. Então me parece que sob esse aspecto do consumo interno, de como o eleitor desses dois polos da política brasileira vem, tá tudo bem para todos os dois. O papel está sendo cumprido. Há quem, do ponto de vista crítico, vai ter evidentemente alguma posição contrária ao Hamas pelas práticas terroristas, mas há quem vai fazer essa defesa. Então acho que até nisso o governo brasileiro conseguiu manter certa distância, e muito pelo que a Francine citou, da distância, da impossibilidade física de que o presidente participe de muitas dessas situações, mas acho que para o mercado interno o governo se posiciona de uma boa maneira. Mantém a diferença clara que vai ser a tônica do governo do que era o seu governo antecessor e, ao mesmo tempo, afaga a sua militância ao dizer, essa é a posição que o Brasil adota e sempre fomos assim, continuaremos dessa maneira. E é uma coisa, né, que o ministro falou também, que essa neutralidade que o Brasil acabou optando por ela, deixando a diplomacia coordenar as ações do Brasil, é importante para preservar até os cidadãos que estão lá no meio do conflito. Isso me chamou muita atenção quando ele falou. Falou, olha, a nossa opção pela neutralidade é também uma estratégia, porque se a gente toma um lado, né, uma outra alternativa, um outro caminho, a gente coloca os nossos cidadãos ali também em risco. Então há até uma estratégia nisso. E é claro, como você falou, Guilherme, cada um falando para o seu público e cada um embrulhando, né, do jeito que quer para entregar essa visão para o seu eleitorado, para os seus apoiadores, né, cada um olhando do jeito que está. Quando o presidente Lula faz aquele primeiro discurso dele ali, logo depois do 7 de outubro, ele fala que foi um ataque terrorista, mas ele não cita o Hamas. Então, tanto a direita quanto a esquerda reclamam, cada um olhando para o seu próprio umbigo. E ali ele tinha, digamos assim, um remédio que era o ponto de vista diplomático, né? O Conselho de Segurança na ONU não fazia uma manifestação dessa maneira, então eu me desobrigo também a se posicionar dessa maneira, ainda que seja evidente para todos que o Hamas é um grupo terrorista. Não há discussão sobre isso e nem o próprio Hamas tem dúvida sobre qual é a maneira que se enxerga, como pede a autoria dos seus ataques e o que propõe.
mas há uma distância clara entre a nossa conversa de botequim do dia a dia para dizer, olha, temos que condenar. Sim. Outra é a diplomacia, com todas as minúcias, as vírgulas, os pontos e vírgulas, as interseções e as palavras que precisam ser bem colocadas para não melar ou acabar com uma relação que demora-se muito tempo para ser construída, para que bases que você apresente para um país como Israel ou para um grupo da Palestina não influenciem em negociações com a África, por exemplo, com o Egito, com Cisjordânia, com o Líbano e com outros, e que ao mesmo tempo você também não fustigue os Estados Unidos porque tem uma posição pró-Israel abertamente declarada. Sem contar a Europa, a União Europeia, que também tem outras posições que são muito mais pró-Israel para determinados países. Então, o equilíbrio fino sobre tudo isso, eu acho que no saldo geral, o governo Lula conseguiu fazer neste episódio. O tanto que patinou para fazer isso no conflito Rússia-Ucrânia, acho que conseguiu acertar a maneira de se fazer até este momento, né? Sejamos cautelosos até este momento. Parece sim ter encontrado uma maneira de fazer as coisas a bom termo, pelo que me parece. Diga, França, que queria mencionar. Não, e fora que também o Brasil está na presidência do Conselho da ONU, né? Então, também em determinadas situações pode se dar, como você bem disse, como se uma posição da própria Organização das Nações Unidas, né? Então, isso é muito importante de ressaltar aqui. E só para fechar da minha parte, a questão de como a banalização desse debate sobre Hamas, sobre Israel, o quanto que no Congresso Nacional, infelizmente, vários deputados e senadores têm colocado isso de forma tão rasa que tem incentivado, inclusive, a xenofobia, vários outros tipos de crime, como se colocasse todo mundo no mesmo pacote, sendo que a gente precisa distinguir muito bem Israel, Palestina, grupos terroristas e também da mesma forma que a gente está falando de civis, né? Então, infelizmente, no Congresso Nacional, eu posso dizer que do que a gente tem visto, tem um incentivo aí para um debate que, infelizmente, contribui para a desinformação, contribui para o preconceito e contribui para que nada de fato seja feito. Então, eu acho que nesse momento nada melhor do que realmente focar no Ministério das Relações Exteriores e deixar somente no Senado e na Câmara o que for realmente importante, que vai agregar algo de fato. Do resto, é tudo perfumaria, é tudo que cada um fala para gravar um vídeo, colocar nas redes sociais e agradar seu público. Mesmo que isso vira diversas questões de direitos humanos, infelizmente. Certamente. Esse é um problema que temos, acho que da qualidade do debate público que está sendo proposto, ou as simplificações muito grosseiras sobre conflitos que são muito difíceis de serem compreendidos primeiro, para depois se ter alguma posição, se é que o país tem que ter posição sobre tudo, né? Acho que a diplomacia deixa isso muito claro. Nem sempre o Brasil precisa botar o dedo ou abrir a boca para falar algo sobre tudo. Diplomacia, às vezes, é se recolher no silêncio e deixar que as coisas aconteçam para quem está lá no meio delas. Vamos mudar agora de assunto para falarmos sobre um problema que já tem afligido alguns prefeitos, acho que há anos. Antes da nossa conversa, e eu vou fazer aqui uma confissão de conversa de bastidores para o nosso ouvinte, é que a Francine Ferreira já estava contando, falou, olha, essa é uma conversa que a gente ouve falar quase todos os anos. Os prefeitos vão reclamar do Fundo de Participação dos Municípios, os prefeitos vão reclamar das dificuldades para fechar caixa, os prefeitos vão dizer que tem obrigações fiscais para além da conta, ou que empurraram goela abaixo deles mais um gasto, e que quem está acumulando lá na ponta é o prefeito, e que o desgaste político vai ficar nas mãos dele. Esse é o tema que a gente aborda agora com esse mesmo contorno. Chegamos a 2023, Marina, com prefeitos, com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, falando de um cenário, e eu não vou poupar a palavra, caótico para 2024, e não é no final de 2024, é já para os 3 primeiros meses do ano que vem. Esse cenário que está colocado não é diferente, mas você vê componentes adicionais ou diferentes, ou algo que mude em relação ao que já tivemos dessa grita dos prefeitos nesse novo governo Lula? Olha, Guilherme, a gente tem uma situação um pouco mais complicada nesse ano, porque a gente teve uma queda de arrecadação muito grande, né? O Fundo de Participação dos Municípios, ele é constitucional. A União tem que fazer esses repasses a cada 10 dias para os municípios. 22,5% do que é arrecadado com IPI, que é dos produtos industrializados, e do imposto de renda, pessoa física e das empresas. E esses impostos, eles caíram, a arrecadação caiu. E também teve um outro componente, teve uma atualização do censo ali no meio do ano, e muitos municípios perderam
pessoas, né, habitantes. Então, quanto menos gente você tem, menos recurso você recebe. Então, ainda teve esse agravante. Veio depois ali um ajuste na legislação, que essa compensação por perda de pessoas vai se dar gradativamente por 10 anos, já é um alívio, mas também é mais uma coisa que os municípios perderam. Eles reclamam sempre disso e reclamam, inclusive, que o FPM, eles deixam muito claro, o FPM é um paliativo. Essa reclamação anual, sempre que chega ali na hora de pagar as contas, é a mesma, porque eles sempre estão dependendo do FPM. A gente tem um cálculo ali da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, de que 7 em cada 10 municípios se sustentam praticamente só com FPM. E a gente sabe aqui, eu não tenho esse número, que muitos vivem exclusivamente do FPM, eles não têm onde mais tirar dinheiro. Então essa é uma realidade mesmo deles ali, todo ano eles vão chorar. E tem outra coisa, eles pedem que outras medidas sejam tomadas que sejam mais duradouras para resolver esse problema, para que eles não precisem ficar chorando anualmente recursos. Eles pedem, por exemplo, para que haja uma mudança de chavinha ali no Congresso e no governo, nas palavras deles, para que parem de criar outras despesas para as prefeituras, principalmente sem indicar de onde vai vir o recurso. Era a reclamação deles lá, antes do governo financiar parte desse custo, lá no piso da enfermagem. Poxa, já estão criando mais um gasto para a gente, de onde que a gente vai tirar dinheiro? E a gente tem essa previsão ali dos próximos meses, primeiros meses do ano que vem, de chegar ali o caos, de chegar maio ali, acabar, né, um colapso das prefeituras, porque o fim do ano, até o comecinho do ano ali, até janeiro, fevereiro, é onde vem a arrecadação. Os municípios arrecadam mais historicamente nesses meses. Aí depois a arrecadação cai e o gasto aumenta. Você vem ali database, tem um monte de gasto mais que as prefeituras vão tendo. Então é um período muito sensível para essas prefeituras. E nesse ano, como em vários outros pré-eleitorais, é um pouquinho pior ainda, porque você não cumprir serviços já é muito ruim. A situação do prefeito, ele está ali com o morador da cidade batendo na porta dele, né? Eu, morador, sei lá, de Muriaé, eu não vou lá bater na porta do presidente Lula, eu não tenho nem acesso. Mas o morador de uma cidade pequena, Muriaé ainda é grande, vamos pensar numa cidade ali de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, ele vai lá na porta do prefeito e bate: ô, seu prefeito, ô fulano, eu cresci com você, aqui eu não estou tendo tal serviço, que dia que você vai resolver esse problema para mim? Então esse contato é muito pessoal. E já é ruim você, por exemplo, deixar de prestar serviço como coleta de lixo, que é o que a gente já está vendo algumas cidades fazendo. É ruim você não servir a população quando você demite funcionário. Você demite aquela pessoa, você precariza a prestação de serviço para a população. Isso, às vésperas do ano eleitoral, é muito pior. Tem um impacto, inclusive, econômico na própria cidade, né, Marina? O giro econômico que muitas dessas prefeituras têm, ele se dá também porque tem servidores que recebem do executivo ali da cidade e que vão fazer o seu recurso abastecer o comércio local, ou que vão fazer aquisição de bens, máquinas, equipamentos que vão voltar para o município para a produção acontecer. Então, até na arrecadação de impostos que são internos ao município, você vai pegar o ISS, por exemplo, que está ali sobre os serviços da cidade, até nisso há um impacto direto quando você tem uma diminuição da presença de pessoas dentro da estrutura das cidades, dessas em especial que são mantidas a partir do Fundo de Participação dos Municípios, e que elas vão criando uma espécie de bola de neve. Se o recurso diminui vindo do governo federal por N motivos, seja por uma diminuição da arrecadação, seja por alguns benefícios fiscais, seja por isenções fiscais, como aconteceu, por exemplo, no caso dos combustíveis, ainda na gestão Bolsonaro, e que passou para ser paga pelo governo Lula, isso tudo vai criando uma bola de neve e as coisas vão aumentando. Sem contar que ainda há prefeitos que justificam com uma dificuldade ainda oriunda da pandemia, de dizer a atividade econômica dos municípios não foi mais a mesma em boa parte deles, e nem em boa parte das indústrias brasileiras. Há vários setores que, em função das mudanças necessárias por causa da pandemia, ou passaram a importar mais, ou passaram a exportar mais, porque não tinha um mercado interno para o consumo daquilo. Então, a dinâmica também de arrecadação do país teve uma modificação bastante importante. E ainda somada à necessidade do governo de despender mais recurso para os benefícios sociais, que eram uma espécie de colchão para segurar o caos que as pessoas viviam durante o momento de pandemia. Então tem uma espécie de tempestade perfeita nesse cenário que eu acho que piorou as coisas para o atual governo. Ela trouxe mais diretamente já para o governo Bolsonaro uma dificuldade, mas o governo conseguiu colocar mais recurso naquele momento,
mas essa conta chega para ser paga em algum outro momento. Mas tem um ponto para mim nessa história que dá grita, é que me parece que há um pouco um silêncio de bandeira branca de algumas das partes, que é de como os prefeitos não conseguem fazer essa crítica de empurrar gastos goela abaixo dos seus deputados. Porque são eles, no fim das contas, que levaram à frente a discussão sobre o piso salarial dos professores, que depois precisou do Fundeb como complementação para dar conta de levar para os municípios a melhor remuneração dos professores. Foram os deputados também que levaram à frente o piso nacional da enfermagem, que vai parar lá nos municípios e que no começo as previsões de onde tirar os recursos eram absolutamente nubladas. Você olhava e dizia, mas parece que aqui tem um recurso, parece que dali dá para vir um pouquinho, aqui podemos criar alguma coisa. Aí você diz para o deputado assim, mas dá para criar um imposto para bancar tudo isso? Imposto eu não mexo. Bom, você não mexe em imposto, mas o prefeito lá na cidade vai enfrentar dificuldades exatamente porque você não disse para onde esse recurso ou de onde esse recurso sairá. Então, acho que tem uma discussão que ela é muito direcionada para o Poder Executivo, de dizer, é o Poder Executivo, é o presidente que não está repassando o recurso, é o governador e a estrutura do Estado que não está repassando o que deveria para a gente, porque as regras não são boas. Mas e quem está aprovando também esses gastos? E claro, eu sempre faço a ressalva aqui, quando a gente está falando dessa perspectiva dos professores, dos profissionais de enfermagem, ninguém aqui quer dizer que eles não devam ser bem remunerados. Muito antes, pelo contrário. São categorias que já deveriam ser os primeiros da fila para receberem melhores remunerações, dado o serviço que prestam juntamente com os integrantes da segurança pública. Mas não adianta também resolver as coisas apenas pelo viés de prefeito, toma aí e depois a gente vai ver como as decisões se dão, né? No começo você me fez uma pergunta se na do governo Lula está um pouco diferente. Aí me faz pensar até como que os prefeitos, dependendo de que lado eles estão, como que eles embrulham a situação. A gente vê prefeitos e até dirigentes dessas entidades que são mais ligados ao governo Bolsonaro, dizendo isso, antes a situação era melhor, a gente não precisava ficar correndo atrás de recurso. Agora no governo Lula é assim. Mas vamos ser justos também, né? Essa queda de arrecadação, principalmente se a gente pensar nos estados, que pensa ali no ICMS, vem muito do teto que foi criado lá. Essa queda de arrecadação, no geral, não é agora que começou, né? Existe também uma cobrança, porque tem aquele projeto que já foi aprovado no Congresso de compensação de 27 bilhões para estados e municípios. Para os estados, a parte do ICMS, que é a que cabe a eles, e dos municípios ali, os impostos que têm a ver com eles, que a gente já falou. Então, é isso assim, né? Depende de quem está olhando, o formato que se vem, mas isso não é um problema de agora. Como a Fran disse aqui antes da gente começar, é um problema que vem anualmente, mas é claro, dependendo do lado que eu vou colocar a culpa em quem me interessa mais. Ô Fran, você já está preparada para que o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukowski, para que o presidente da MM, o prefeito aqui de Teófilo Otoni, Marcos Vinícius Bizarro, já passem por aí daqui a pouquinho, naquela marcha dos prefeitos, para dizer, opa, precisamos de recurso, porque basicamente é isso que vai acontecer já, né? É isso, no final do mês passado também eles já se reuniram aqui, soltaram alguns números justamente para falar das contas no vermelho, porque quando a gente chega aqui, né, em novembro, dezembro, é esse momento. E aí eu queria adiantar uma conversa que a gente teve aqui com um relator da LDO, né, de 2024, o deputado federal Danilo Forte, que ele é do União de Ceará. Ele falou assim que um dos projetos que ele está querendo aprovar é justamente, dentro do orçamento, é justamente além das emendas impositivas, que se tenha um calendário no governo para quando essas emendas vão ser depositadas de fato. Porque o senador, o deputado indica hoje, mas o depósito mesmo demora bastante para chegar na ponta, né? Mas é interessante, quando a gente fala de aprovação no Congresso, de tudo isso, como também é um jogo de toma lá da cá, né? Porque a arrecadação já diminuiu. Aí os prefeitos já têm responsabilidades ali previstas em lei. A arrecadação depende desses fundos. E como eles acabam dependendo também de emendas, então isso contribui para esse jogo no sentido de eles também dependerem dos deputados e dos senadores para conseguir recursos para suas cidades. Então, e justamente agora com a chegada das eleições, isso intensifica ainda mais. E isso vai... É aquilo, né? Começa nas municipais para ajudar depois nas federais e se torna essa bola de neve que a gente já conhece. E aí...
Um dos pontos que o relator quer, segundo ele, é justamente ter esse calendário. Mas aí é aquilo, também se engessa de novo o orçamento. No final das contas, me parece que é uma conta que não vai fechar, porque é isso, os prefeitos vão colocar a culpa no governo, o governo vai falar que é uma má distribuição, os deputados vão apresentar outras explicações, mas o final é que no fim das contas, esse jogo, ele favorece, né? Esse jogo de toma lá da cá, infelizmente. E aí é o que a gente vê, que todo final do ano, contas no vermelho. A gente vai discutir algum dia nesse podcast aqui, eu tenho certeza. Alguém vai mencionar, temos que refazer o Pacto Federativo. Já aparece, já aparece. Alguém tem que refazer o Pacto Federativo. Eu já estou me dando por razoavelmente satisfeito de ver alguma reforma tributária andando, porque reforma tributária era outro desses retratos na parede que você dizia assim, olha, deve ser muito bom discutir uma reforma tributária. Agora, Pacto Federativo, eu quero ver se estaremos vivos e no jornalismo ainda, quando alguém propuser alguma discussão séria e que envolva os deputados e os prefeitos e que não vá dar em absolutamente nada, porque essa é a fala que a gente ouve desde a redemocratização, dizendo, realmente, a gente reconhece que os prefeitos têm um problema, reconhece a União, reconhece isso aqui, mas não sai do lugar. Lá em 2005, quando eu comecei em política... 2005, certo, pois bem. A Fran provavelmente não tinha nascido. Sim, eu também não. Eu não tinha começado. Eu a gente também leu não. Depois, né, É verdade. Mas lá em 2005, a minha primeira matéria que eu fiz, a primeira reportagem, foi justamente um pedido de se refazer o Pacto Federativo. Aí eu lá... Começando, fui lá pesquisar o que significava fazer um novo pacto federativo. E o que a Fran me falou aí da informação que ela adiantou, que me chamou bastante atenção, de criar um cronograma para pagamento dessas emendas, aí o governo federal está perdido, né? Porque ele já não tem mais como negociar com emenda, porque a emenda já é impositiva. Agora ele não vai poder nem segurar aqui para liberar lá na frente, ele vai ter o calendário, aí que ele vai ficar na mão do legislativo mesmo. Mas também, você, caro ouvinte, há de se atentar para isso. A Marina fez a matéria lá em 2005. Não chegamos nem a 20 anos depois disso, a Marina já está querendo ver uma reforma do Pacto Federativo. Como assim? As coisas não podem ser assim. Eu sou ansiosa. A Marina está muito ansiosa, né? A gente pode esperar mais alguns anos, as contas públicas estão lindas, maravilhosas. Por que a gente precisa correr com um assunto tão importante? Afinal de contas, imagina se está fazendo falta algum recurso lá no interior do estado, os municípios que precisam de FPM. Isso não faz muita diferença, não. Acontece. Queria passar aqui nessa nossa conversa, que eu sei que a gente vai voltar nela em algum outro momento, porque a grita geral continuará por não haver nenhuma solução no horizonte para esse problema, mas queria passar aqui para as nossas apostas da semana para saber se vocês vão apostar em Pacto Federativo, porque eu já estou quase pensando em adiantar o meu e dizer assim, olha, eu gostaria que o ouvinte nos próximos 20 podcasts, a minha cartinha não é para semana que vem, né? Pacto Federativo. Eu não vou usar mais nada. Vou dizer, discussão sobre Pacto Federativo. Quem vai levantar a bola primeiro? Quando eu esquecer de pensar em alguma coisa para aposta da semana que vem, eu vou falar Pacto Federativo. Você invoca a carta, né? Você tira do bolso a carta. Pacto Federativo. Lembra, emenda 29, Lei Candir, Pacto Federativo. Nossa, Lei Candir. Nossa, deu até uma dorzinha aqui no coração. Lei Candir, encontro de contas. O que eu já ouvi dessas expressões aqui em Minas Gerais, não, vamos fazer aqui, a Assembleia Legislativa, se não me engano, na gestão de Nis Pinheiro, girou o estado inteiro, dizendo, vamos fazer um encontro de contas entre a dívida pública de Minas Gerais e a dívida da União com o estado. A gente vai conseguir. Muito bem, estamos discutindo regime de recuperação fiscal em 2023 com mais de 150 bilhões de dívida de Minas para com a União. Ou seja, nada mudou nessa conversa. Tirante que eu vou usar a minha cartinha Pacto Federativo, Francine Ferreira, a sua aposta para a semana seguinte, espero que você esteja aqui na semana seguinte, será qual? Então, já que a gente está falando de economia, vai ser a aprovação de pelo menos a discussão de alguns temas no Congresso Nacional, como, por exemplo, do offshores e outros, para justamente conseguir fechar isso ainda no mês de outubro, para em novembro se ter uma discussão de fato do orçamento que já deveria ter sido votado lá em julho. Então, pelo menos com a oposição já falando que não vai obstruir a pauta, a expectativa é que nesses próximos dias esses temas realmente andem e o ministro Fernando Haddad, depois disso, possa realmente falar sobre qual seria o déficit real do Brasil, né? Porque se falar de um déficit zero, isso
praticamente impossível sabendo dos estados das contas hoje, né? Você quer dizer que isso é pacto federativo? É pacto federativo. E a reforma... Mas, se a reforma eles votarem... Gente, sério, vai chover aqui em Brasília e tá precisando, viu? Ô, Fran, tô esperando, tá? Aguardo que esteja por aqui. Ô, Marina Schettini, a sua aposta para a próxima semana qual é? Já que a gente não falou de Zema em relação com a Assembleia esse episódio, né? Não podia faltar. Tava faltando, eu acho hein? que eu nem sei sentar aqui nessa cadeira, sentar diante dessa mesa aqui, sem falar de Zema versus Assembleia. Então, pelo menos nas apostas, a gente vai usar isso. A minha aposta é acompanhar como que vai ser a receptividade ali na Assembleia do plano de recuperação fiscal, né? Que é aquele documento ali que o governo do estado falou, eu vou cortar aqui, eu vou ajustar ali, eu vou fazer esse desenho aqui para poder arrumar as minhas contas aqui no estado e principalmente ver quais vão ser as armas usadas pelo governo Zema para amaciar ali os corações na casa. Eu tô com a Marina nessa, tá? Eu acho que esse é o grande tema das próximas, acho que não apenas da próxima, mas das próximas semanas do governo Zema. Nós recebemos, nesse dia que gravamos aqui o podcast, o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, que destrinchou um pouco aqui da conversa do que vão ser, potencialmente, as mudanças no regime da CEMIG, de participação do Estado na sociedade, da empresa, no que pode ser feito também da Copasa, e falou um pouco sobre regime de recuperação fiscal. Mas eu acho esse sim é o grande problema que o governo tem. Porque, ok, ainda que haverá aí algumas pessoas que vão ter oposições a esse modelo Zema na CEMIG e na Copasa, eu acho que o que tem peso mesmo para o governo é explicar se no regime de recuperação fiscal, se no plano apresentado à União, o quanto haverá de congelamento de salário, o que ou quais ativos eventualmente vão ser vendidos, quais categorias é que poderão ser contempladas primeiro, porque aí pode começar aquela discussão, a segurança pública tem que vir primeiro porque não recebeu antes, mas os outros também estão na fila e vão ter salário congelado. Então tem muitas nuances nesse embate entre o que será a posição do governo Zema e a oposição e até a base, que eu estou muito curioso para ver de como o governo sairá dessa enrascada, porque politicamente é um projeto de muito peso e de muita dificuldade de aprovação. Francine Ferreira, um abraço para você, até a próxima. Abraço, até a próxima, gente. Marina Schettini, sempre bom tê-la aqui conosco, como é muito bom também ter a Fran. Até a próxima. Até, pessoal, um abraço. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta semana do 3 sobre os 3. Eu sempre lembro, estamos nos tocadores de podcast, no seu tocador de música, estamos no YouTube, estamos no canal O Tempo. Então ouça, compartilhe, sempre às sextas-feiras a gente está trazendo um novo episódio para você acompanhar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua companhia, a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.